Será que eles acham mesmo que a gente vai assistir isso tudo calado? Que não vão se levantar pessoas para trabalhar, para quebrar a cabeça e ver como é que a gente pode parar elas? Eu não vou parar. Podem pegar, caçar meu mandato, podem caçar meu salário, podem me condenar no Brasil. Vocês só estão. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix, direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Vamos lá, vou começar resgatando aqui desde a eleição do Trump. Quando o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos presidente, 5 de novembro do ano passado, vieram notícias na imprensa dizendo que os ministros estavam fazendo piada sobre a possibilidade de perder os seus respectivos vistos americanos para entrar nos Estados Unidos. Depois, mais para frente, ocorreu essa ameaça de apreender o meu passaporte, logo depois que o presidente americano Donald Trump fez uma menção honrosa a mim, ao meu pai e à minha família durante o evento conservador CPAC, maior encontro de conservadores do mundo. E eu acho que isso daí ligou um sinal de alerta neles, porque eles começaram a construir uma narrativa. Eu lembro de alguns deputados do PT, do PSOL, do PDT, subir na tribuna da Câmara para dizer que eu estava cometendo um crime de soberania, contra a soberania nacional por estar conspirando, se sabe, sei lá o que, com os norte-americanos. E aí eles pediram para que o meu passaporte fosse apreendido, numa tentativa de me brecar, de impedir esse meu trabalho internacional e me obrigar a jogar apenas o jogo deles dentro do Brasil, porque dentro do Brasil eles controlam tudo. Não preciso ir muito longe para vocês verem. O presidente da Câmara dizia abertamente uma opinião mais favorável a se analisar a anistia. O Moraes simplesmente mandou seus capangas da Polícia Federal irem visitar o pai do presidente Hugo Mota numa total covardia. O Hugo Mota é vítima nisso tudo, e o Alexandre de Moraes, ato contínuo, fez um jantar. E aí, nesse jantar, começou a fazer chacotas, outras matérias da imprensa dando conta de que me chamaram de bananinha, de covarde, etc. Só que agora quem está dando risada sou eu. Talvez aí o Alexandre de Moraes esteja vendo a bananinha entrar de uma maneira que ele não gosta. Mais para frente, eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados norte dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição. E, numa conversa com ele, apresentei o tema do Brasil, ele se interessou, e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio, então, responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da Lei Magnitsky, e também sobre a interferência do Alexandre de Moraes na jurisdição norte-americana, porque ele já expediu mandados de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram a partir do solo americano. Ele impede a livre entrada de empresas como a Rumble e a Truth Social ao Brasil, segue censurando outras pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana, que é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, que perderam as suas contas nas redes sociais, tiveram contas bancárias congeladas e assim por diante. E a gente ainda bota um conteúdo a mais, que são os inimigos que o Moraes coleciona nos Estados Unidos. Ele prendeu durante 4 horas Jason Miller no aeroporto dos Estados Unidos, sem qualquer motivo, em 2021. Ele baniu o X do Brasil, empresa do Elon Musk, e depois congelou as contas da Starlink. Nessa oportunidade, uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes foi hoje um dos principais assessores do Trump, que é o Stephen Miller. Então, tudo isso deixa o governo norte-americano sem saída, a não ser começar a utilizar desses mecanismos diplomáticos e de sanções para tentar segurar um pouco o ímpeto do Alexandre de Moraes. E eles estão batendo cabeça, finalizando. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais.
Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Porque o Procurador-Geral da República corrobora aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil vive um estado de exceção, que o judiciário não segue as leis, ele segue o vento político. E o Trump sabe melhor do que ninguém desse tipo de coisa, porque ele sofreu na pele aquilo que os americanos chamam de lawfare, o ativismo judicial. Então, eu acho que, nesse contexto todo, a gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, né, já vejo matérias da imprensa também dando conta disso, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas do Alexandre de Moraes sejam também analisados pelo State Department para saber se são merecedores ou não dessas sanções. Perfeito, deputado. Deixa eu abrir aqui para mais perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Obrigado pela entrevista. Acho que ele não está ouvindo, ó, Paula. Ele está fazendo, acho que é um problema com o retorno dele. Agora sim. Agora sim. Então, deputado, boa noite mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Eu vi uma postagem que o senhor fez agora há pouco no X, que chama a atenção e eu queria trazê-la aqui até para ouvi-lo, justamente nesse ponto. O senhor falou assim, ó, quando arquivou o pedido para apreender o meu passaporte, lá em 18 de março, o PGR disse que a atividade era lícita, portanto, não havia nada errado, trocando em miúdos. Sigo fazendo o mesmo trabalho. Qual é o fato novo para agora ele dizer o seguinte: a investigação se deve a reiteradas condutas? O que aconteceu? Qual é a mudança? Eu estou repetindo a sua postagem justamente para que o senhor fale para todos os que estão nos acompanhando. É que eles acordaram agora, Silvio. Eles não é nenhum caso deles quererem apenas me humilhar, me desdenhar, falar que eu sou covarde, que eu fugi para os Estados Unidos. É porque eles são arrogantes. Eles estão embebedados do seu próprio poder e isso não permitiu que eles enxergassem que, de fato, a gente estava fazendo um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, levando a verdade para a Casa Branca. Não é um trabalho que eu faço sozinho, tem mais pessoas que me ajudam. Não vou ficar citando nomes aqui até para preservá-los, né? Mas você vê só, ele está dizendo que agora sim é válido abrir investigação. Eu vi o Lindbergh Farias, que o Lindbergh Farias é um dos arrolados para ser ouvido. Eu falei, calma aí. O Lindbergh Farias é aquele cara que entrou com um pedido para confiscar meu passaporte e ele disse que a minha atividade era legal. Agora mudou. Eu acho que a gente tem que entrevistar o Paulo Gonet para saber dele o que ele está entendendo que mudou nessa relação. E estão agora pressionando até o meu pai, talvez aí ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicação, porque é o filho dele que está nos Estados Unidos e está sendo financiado por ele. Enfim, eles estão querendo criar uma narrativa de que eu estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro, quando não é isso. Eu estou querendo corrigir uma injustiça e a gente sempre falou que o primeiro ponto é uma anistia ampla. Por que é uma anistia ampla? Porque não é só para as pessoas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes perseguiu várias outras pessoas. A prisão e condenação a mais de 8 anos de cadeia do Daniel Silveira, ela não é justa. A situação da juíza Ludmila Lins Grillo aqui nos Estados Unidos, que é a primeira juíza que eu vejo que perde até a aposentadoria. A pena máxima que deram, né, para Ludmila Lins Grillo, a aposentadoria compulsória, ela não consegue se beneficiar dos seus proventos, porque Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil. Então é uma gama muito grande de pessoas que foram atingidas por essa sanha psicopata. E eu falo psicopata não no sentido de ser um adjetivo pejorativo, mas no sentido literal da palavra. Porque eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade, sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar
Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo, um país que é metade da América do Sul, em termos de população e território. Então, isso tudo daí está mostrando que nós estamos do lado certo, nós estamos com a verdade. E o Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário, existe perseguição. Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. O último sancionado, eu acho que foi até alguém da América Central, se não me engano, da Nicarágua, o juiz sancionado pelos Estados Unidos, ele não pode ter uma conta de e-mail do Yahoo. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, se bem que ele deve ter motorista, né? Ele não vai conseguir abrir o Waze, ter uma conta no Waze. É muito grave. Isso aqui é tratado com muita seriedade, que para eles é mais um. Ah, vamos calar a boca de mais um. Desde 2021 a gente está ali desmonetizando a Bárbara do Chatolisei, o Bernardo Kister, um monte de gente. Vamos aqui mandar essa empregada doméstica, cidadã americana também, vamos mandar um mandado de prisão preventiva contra ela, a Flávia Cordeiro. Acabaram de cair do cavalo, porque eles estão vendo que realmente está se aproximando uma consequência muito séria e não vamos permitir que eles façam, finalizando, a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Chor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar o Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Nunca trabalhei pela sanção dos brasileiros, trabalho pela sanção de Alexandre de Moraes, um claro violador de direitos humanos. Adalberto Piotto, deixa eu só registrar aqui, deputado, são 18 horas e 50 minutos, nós estamos ao vivo em Oeste Sem Filtro, mais de 125 mil telas simultâneas acompanhando o nosso programa. Também quero registrar quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil acompanhando essa entrevista. Quero agradecê-lo mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Eu vou passar agora para o Adalberto Piotto. Deputado, boa noite. Uma vez mais, bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. A minha pergunta é sobre uma explicação, uma tentativa de justificativa que o Supremo Tribunal Federal daria ou está tentando passar como uma narrativa que a aplicação eventual da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, ou possivelmente contra o Paulo Gonet, ou mesmo o delegado Chor, seria um atentado à soberania brasileira. O senhor já explicou aí que os Estados Unidos estão investigando mandados de prisão, perseguição política, atentados contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos, ou seja, direitos civis nos Estados Unidos são um assunto muito sério. Soberania americana é um assunto muito sério. Segurança interna, só para lembrar o caso, obviamente, do passaporte do Felipe Martins, é um assunto muito sério, num país que teve o 11 de setembro nem faz tanto tempo assim. Como é que o governo americano está vendo essa possível alegação brasileira, sobretudo, do entorno do Supremo, de que seria um atentado à soberania brasileira, a aplicação da lei contra um ministro do Supremo? Eles devem ter ligado também o modo Nelson Piquet on, né? Porque faz muito tempo já que esses abusos ocorrem. Eu acho engraçado porque quando o ministro Barroso confessa publicamente de que, enquanto presidente do TSE, ele cooperou, pediu, na verdade, né, a intervenção de autoridades americanas na nossa eleição, ninguém considerou isso daí abuso, né? Ninguém considerou isso daí interferência. Quando a esquerda saiu pelo mundo afora gritando Lula livre, falando que ele era vítima de uma perseguição e etc., pelo Poder Judiciário brasileiro, ninguém considerou isso aí interferência. Então, como é que o meu trabalho aqui pode ser considerado interferência? Eu não consigo ver, né, que o governo Trump volte atrás naquilo que disse o secretário de Estado Marco Rubio, onde provavelmente o Alexandre de Moraes ele será sancionado. E eu acho, inclusive, que ele vai ser sancionado a título de dar o exemplo, uma punição exemplar, para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de coisa contra empresas americanas ou invadir a jurisdição norte-americana ou mesmo violar direitos humanos.
Eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque já há o aval, quando o Marco Rubio, quando o secretário de Estado fala publicamente que ele provavelmente vai sancionar alguém, é porque ele já tem um aval de outras autoridades. Eu lembro, durante o governo do presidente Bolsonaro, determinadas medidas, não é só o presidente tomar a decisão, aquilo tinha que ser construído. Né? O MJ tem que dar o ok, o ministro da Defesa tem que dar o ok, o GSI tem que dar o ok, para depois ir para a mesa do presidente. E hoje em dia, eu acredito, né, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Então eu vejo que há muito pouco espaço, para não dizer quase nenhum, ainda mais depois do dia de hoje, onde eu ainda tenho que postar o vídeo em inglês que eu fiz e vou mandar para todas as autoridades americanas que eu conheço, dando conta de que o Procurador-Geral da República agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né, que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Olha, nós chegamos já a 130 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista. Deputado, quero agradecer muito a gentileza. Pedir aqui um like para quem está nos acompanhando nesta entrevista. Também lembrando sempre de quem está conosco pelas TVs e rádios em todo o Brasil. Augusto Nunes também tem uma pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro. Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco. Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber o seguinte, essas decisões que levam à aplicação de sanções contra autoridades brasileiras que cometem esses abusos, costumam ser demoradas ou não? Não compreendi a pergunta. Eles demoram. O que pode acontecer? Essas sanções aplicadas pelo governo americano. Esse tipo de decisão que permite a aplicação dessas sanções costuma ser demorado, não? Olha, depende caso a caso, Augusto. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente já tem muito tempo já que está ventilando essa ideia dentro da Casa Branca, inclusive dentro do Congresso Nacional Americano. Os deputados, por exemplo, Maria Elvira Salazar, junto com Richard McCormick, né, da Flórida e da Geórgia, já escreveram cartas abertas pedindo ao presidente Trump para que ele sancione o Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. O senador Mike Lee, de Utah, pessoa muito próxima do Elon Musk também se posicionou da mesma maneira nas redes sociais. Então esse movimento está acontecendo há muito tempo. Né? Eu já fiz várias reuniões dentro da Casa Branca, junto comigo esteve o Paulo Figueiredo, algumas outras pessoas que não vêm ao caso aqui falar. E então é por isso que eu posso falar com propriedade. Está muito maduro. Né? O erro do Alexandre de Moraes foi tirar a gente para chacota. É o que eu falo, a arrogância dele está na base da ruína, né, do Alexandre de Moraes. Que depois que isso tudo acontecer, eu não vejo o Alexandre de Moraes com o mesmo ímpeto e a mesma força para tocar adiante essas arbitrariedades. Porque aquele que é sancionado também tomam as chamadas sanções secundárias quem se relaciona com eles. Então, qualquer tipo de contrato, né, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de atitude que o Alexandre de Moraes tome em conjunto com outras pessoas, essas outras pessoas também podem sofrer as mesmas penalidades do Alexandre de Moraes. Isso é um processo que não é da noite para o dia, com certeza leva algum tempo. Basta você ver que todo mundo bate a porta aqui do governo Trump pedindo uma ajuda, seja para libertar reféns do Hamas, seja para tomar algumas decisões com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia e vários outros assuntos. Então o mundo inteiro está aqui nos Estados Unidos. Eles certamente não agiram antes porque eles estão
envolvidos em vários conflitos pelo mundo. Mas, graças a Deus, nós conseguimos conquistar esse espaço para que seja dada uma atenção ao caso brasileiro e também chamando a atenção que existe muito interesse americano sendo violado. Como eu disse, né, um americano, um cidadão americano, ser impedido uma ordem de prisão contra essa pessoa, porque ela tuitou algo, já seria grave demais censurá-la, derrubar as suas redes sociais, quanto mais prendê-la. Então, o americano, ele está olhando, ele está, como é que é isso daí? É isso mesmo? E a gente fala, é isso mesmo, e não precisa acreditar na gente, não. Olha aqui, matérias da imprensa, olha aqui, depoimentos, audiências públicas dentro do Congresso Brasileiro e etc. Então, esse é o caldo todo que está botando adiante as sanções contra o Moraes. E na contrapartida, eles estão querendo dar a narrativa de que eu sou uma pessoa trabalhando para beneficiar exclusivamente o meu pai, o Jair Bolsonaro. Talvez querendo ensaiar uma prisão preventiva contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver aí. Eu acho que se eles forem por esse caminho, dobrar a aposta mais uma vez, isso vai complicar ainda mais o caso deles. Deputado, uma informação que saiu agora há pouco, o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, disse que vai acionar o Conselho de Ética para pedir a cassação do seu mandato. Como é que o senhor vê esse pedido e se o senhor acha que tem aí alguma chance de prosperar na Câmara? Não tem a menor possibilidade deles me intimidarem. Eu já vim aqui para os Estados Unidos, eles falam que... Eu vi uma grande emissora dizendo que eu sou uma pessoa pormenor, né, que não deveria se dar tanta atenção a mim, que eu vim para os Estados Unidos como deputado licenciado, isso não deveria gerar tanta preocupação, e que eu estaria usufruindo dessa plataforma, né, de toda a estrutura que eu tenho, para fazer uma propaganda contra o Brasil. Eu gostaria só de perguntar que estrutura que é essa, né? Que eu sou um deputado licenciado, eu perdi o meu salário, eu perdi os holofotes da tribuna da Câmara, eu perdi participação em comissão, eu perdi poder de voto. Então, quando eu deixo tudo isso de lado, eles já deveriam saber que um processo no Conselho de Ética, pelo amor de Deus, se eles estão achando que vão me pressionar, que eles vão me caçar, podem me caçar, Lindbergh Farias. Eu aceito, inclusive, um debate ao vivo com você, com Vossa Excelência, né? Porque não tem como eu retornar atrás. Vocês podem apelar para o que for. Isso só vai aumentar o tamanho da ação que a gente pode implementar contra vocês a partir daqui. Né, que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Porque vejam só, imaginemos o seguinte pensamento absurdo. Imagina que o Trump chegue lá e contradiga todas as autoridades americanas e diga o seguinte: não, o Alexandre de Moraes não é merecedor de sanção. O que ele fez com o Elon Musk está certo, prendeu o Jason Miller está certo, chutar a Truth Social, a Rumble do Brasil está certo, enfim, cancelar o passaporte de Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo está certo, e inclusive agora está certo mandar o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e responder a 12 anos de cadeia, porque ele estava muito colado aqui com autoridades americanas aqui, pessoas que eu conheço. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É muito mais provável que seja cumprida a palavra, o prognóstico do secretário Marco Rubio, e que ele seja sancionado. E, de fato, ao que parece, os escritórios de advocacia das esposas, né, do Alexandre de Moraes e de outros familiares, pessoas próximas, eles também estão sendo mapeados. Não existe bobo nesse jogo. Ninguém entra numa aventura. Ai, é o filho do Bolsonaro, gosto muito do Bolsonaro. Vamos ouvi-lo e o que ele tem a dizer e vamos fazer o que ele está dizendo. Não é assim que a banda toca. A gente apresenta prova, a gente apresenta relatório, a gente faz reunião, a gente vai de um lado, vai de outro, pega a opinião de um, opinião de outro. E foi quase que unânime. Todas as pessoas com quem a gente conversou aqui nos Estados Unidos ficarem perplexas com a atual situação da democracia brasileira. Vai acabar aquele tempo em que eles podiam fazer o que eles bem entenderem. Porque eu tenho certeza que autoridades brasileiras podem ainda virar esse jogo na medida em que olharem para o lado e imaginarem que aquele caminho do Alexandre de Moraes, se for seguido por elas também, elas vão ter o mesmo destino. E ninguém quer ter conta bloqueada, a impossibilidade de abrir uma conta bancária, a impossibilidade de ter uma conta no e-mail do Yahoo. Ninguém quer isso para si.
Então o que a gente está pedindo é apenas a volta da normalidade no Brasil. Se for necessário, né, a gente sancionar essas autoridades violadoras, a gente vai trabalhar para isso. Espero que o governo americano continue nos ouvindo. E Deus queira a gente esteja diante de dias melhores no Brasil. O deputado, falando sobre a sua licença parlamentar que vai até o final de julho, o senhor vai voltar ao Brasil? Essa é uma pergunta que, para responder, depende de vários fatores. Eu só posso retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não estiver mais tão fortalecido. Senão, eu volto para aí e fico debaixo do cabresto dele. Ele vai continuar me ameaçando, a depender do que eu faça. É o que ele faz. O Alexandre de Moraes ele tem tido uma atividade mafiosa perante, né, ocupando a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Que história é essa? Ele manda a Polícia Federal ir na casa do prefeito, pai do presidente da Câmara, Hugo Mota. E aí o Hugo Mota, poxa, fica numa situação delicada. Ele chega e interroga o Mauro Cid, quando está escrito na lei aprovada pelo Congresso Nacional de que o juiz não pode participar da delação premiada da testemunha. Está dizendo lá, né, que ele não pode coagir as testemunhas. Olha o que ele fez com o Aldo Rebelo essa semana. Olha o que ele fez com o general Gomes Freire. Não tem muita diferença você imaginar que uma pessoa do PCC ou do CV, se tivesse sentado na cadeira de ministro do STF, teria uma conduta semelhante ao do Alexandre de Moraes. Será que os pares dele não estão vendo isso? Será que as pessoas no entorno dele não estão vendo isso? Eu até não ficaria surpreso se o PGR tenha colocado adiante esse inquérito contra mim, pressionado pelo Alexandre de Moraes. Porque, de fato, ele não tem limites. E quem é também um dos coautores e comparsas disso tudo é o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não pautou nenhum dos diversos pedidos de impeachment para cessar com esses inquéritos absurdos. A gente tem que acabar com esses inquéritos. A gente tem que anistiar as pessoas do 8 de janeiro e até outras mais. Tem que ser dada a oportunidade para o Congresso ter o seu livre desenrolar das suas atividades, a harmonia entre os poderes, poxa. Eu, Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten, 3 deputados federais investigados pela Polícia Federal por crimes contra a honra cometidos a partir da tribuna da Câmara dos Deputados. Será que eles acham mesmo que a gente vai assistir isso tudo calado? Que não vão se levantar pessoas para trabalhar, para quebrar a cabeça e ver como é que a gente pode parar elas? Eu não vou parar. Podem caçar meu mandato, podem caçar meu salário, podem me condenar no Brasil. Vocês só estão dando mais força e sedimentando a minha condição de perseguido político. Deputado, mas na sua resposta o senhor disse que vai depender também de como está o poder de Alexandre de Moraes para o senhor decidir se volta ou não ao Brasil. Mas então está na mesa também a possibilidade do senhor renunciar ao mandato de deputado federal? Sim, está na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Adalberto Piotto, tem mais uma pergunta para o deputado? Então, rapidamente, Paula. Deputado, no regulamento da Câmara, o senhor teria que voltar agora até o mês de julho? Ou isso pode ser estendido para, eventualmente, o senhor avaliar o cenário se o senhor teria condições ou não de voltar? Eu não conheço uma maneira de estender essa licença. A licença que eu peguei de 120 dias é aquela licença que normalmente o deputado tira para concorrer à prefeitura da sua cidade, mais ou menos nesse tipo de coisa. É para tratar de assuntos privados sem remuneração, né, sem salário. Se há uma maneira de estendê-la, não sei, pode ser que sim. Mas, se não houver, eu já adianto, sem constrangimento. As pessoas que votaram em mim já entenderam muito bem, me apoiam no meu trabalho aqui, que é um trabalho muito importante. Eu acho que a principal pauta hoje da Câmara, para que você volte até a poder debater os projetos de interesse da nação, é você segurar o STF. Não adianta nada o Congresso hoje em dia debater, às vezes até conseguir aprovar uma lei boa, e aí vai um partido qualquer, um partideco, entra no STF e derruba a lei. Isso daí não é democracia em lugar nenhum no mundo. Existe uma disfunção nesse organismo chamado Brasil ocorrendo há muito tempo. A gente não pode permitir que isso tudo daí aconteça. Então a minha pauta aqui é essa, né? Eu enxergo que após sancionado Alexandre de Moraes, a gente vai ver o ambiente político melhorando no Brasil e tendo a segurança de que eu possa retornar
né, eu, que não sou nenhum criminoso, nunca estive envolvido em nenhum processo de corrupção, nem sequer a fatos relativos a 8 de janeiro, para que eu possa retornar e ser realmente um deputado federal ou me candidate no futuro a qualquer outro cargo, né? Não faz sentido eu retornar, sendo que o Alexandre de Moraes continue poderoso. Para finalizar, se ele botou há mais de 8 anos de cadeia o Daniel Silveira sem poder progredir de regime, porque ele fez um vídeo, imagina o que ele não faria comigo, sabendo que eu estou aqui trabalhando com autoridades de altíssimo nível para sancioná-lo. Deputado, desculpa insistir, mas se o senhor disse que pode ficar indefinidamente aí nos Estados Unidos, como é que o senhor avalia que essa decisão pode interferir no projeto eleitoral do PL, seu partido, para o ano que vem, para as eleições de 2026? Olha, eu tenho falado há um bom tempo que existem alguns fatos que colocam a pulga atrás da minha orelha. Dou como exemplo um processo que a Tabata Amaral move contra mim, porque a gente trocou farpas na internet por conta do projeto de lei dela dos absorventes grátis, né? Que grátis não tem nada, no final das contas quem paga é você, contribuinte. Mas enfim, troquei farpas com ela, ela me processou, o processo já está há meses pronto para julgamento, relatoria do Alexandre de Moraes. Uma daquelas coincidências, né? Que a gente fica perguntando, Deus, como é que pode? Mas enfim, eu acho que o Alexandre de Moraes não está julgando esse processo porque ele espera um momento oportuno, seria mais próximo da eleição de 2026, para julgá-lo. Por quê? Porque crimes contra a honra dão penas baixas, dão apenas alguns meses de detenção, que sempre são convertidos numa cesta básica ou prestação de serviço à comunidade. Só que, durante esses meses de condenação, eu perderia os meus direitos políticos. Então, ainda que eu fosse condenado a 2, 3 ou 4 meses por esses crimes contra a honra, que é uma novidade que essa Suprema Corte está trazendo, porque até então tudo estava abarcado sobre a imunidade parlamentar, se eu for condenado a 4 meses que seja, e aqui entrar o primeiro domingo de outubro de 2026, o dia da eleição, eu não terei meus direitos políticos, eu estarei fora de combate. Isso pode perfeitamente acontecer comigo e com qualquer outra pessoa que venha pleitear um cargo de deputado federal, estadual, né, ou mesmo senador. Eu consigo ver perfeitamente eles fazendo esse tipo de coisa. Então, para assegurar de que isso não vai ocorrer, a gente tem que enfraquecer o Alexandre de Moraes. O sonho é ver o Alexandre de Moraes fora da Suprema Corte, indo cuidar da vida dele, indo ser professor, indo ser embaixador em outro país, qualquer outra coisa que seja, mas não interferindo da maneira que ele tem feito, né, recentemente na história do Brasil. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se for necessário, eu abdico do meu cargo para continuar nesse projeto aqui nos Estados Unidos, mas o meu desejo é que eu consiga trazer essa atmosfera saudável de volta, de harmonia entre os poderes, para poder voltar ao Brasil e exercer a atividade de deputado federal. Deputado, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza de conversar conosco ao vivo em Oeste Sem Filtro. São mais de 136 mil telas acompanhando essa entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Mais uma vez, obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Agradeço a vocês e podem ter certeza. Eu não estou usando aqui da minha criatividade para levar adiante as verdades. Aqui a gente trabalha com fatos. Não existe qualquer tipo de intenção de beneficiar apenas o Jair Bolsonaro. A primeira pessoa que eu penso quando eu estou trabalhando aqui fora são as pessoas simples condenadas no 8 de janeiro. Eu me coloco no lugar delas. Eu acho que todo cristão faz essa atividade de se colocar no lugar do outro. Só os psicopatas que não fazem. E por isso que a gente às vezes não consegue entender como que essas pessoas não têm misericórdia e não têm piedade de encarcerar essas pessoas e levar à destruição de famílias por todo o Brasil. Deus ilumine o nosso trabalho. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.